Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre justiça fiscal em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokowski. Secretário, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa noite. E o que exatamente a Prefeitura denomina e vem defendendo a ideia de justiça fiscal? O que seria justiça fiscal? Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos assistem no Lente Aberta. Desde o ano de 2017, início de 2017, a gente vem trabalhando nessa ferramenta chamada Justiça Fiscal. O que nada mais que é do que cobrar do contribuinte aquilo que realmente o município entende que é o valor necessário e o valor que é realmente devido pelo contribuinte. Ou seja, o município não está aumentando a alíquota, o município não está mexendo na sua planta genérica de valor, o município não está aumentando o valor dos imóveis. Está realmente cobrando só aquilo que é justo e que o município entende que é justo dentro de toda uma legalidade que o município tem das leis municipais, dentro do nosso Código Tributário Municipal, ou seja, cobrar realmente do contribuinte aquilo que é justo. Isso, para nós, a gente entende que é justiça fiscal e é só desta maneira que a gente está conseguindo alavancar um pouco a receita própria do município. O município criou na gestão de Marcelo Rangel o Programa Permanente de Regularização Fiscal. E esse programa, ele permite o parcelamento em até 48 meses, ele continua ativo, mas no ano passado a Prefeitura fez um esforço muito grande para que todos pagassem suas dívidas. A Prefeitura tem um volume enorme de dinheiro a receber, eu gostaria que o senhor nos dissesse quanto é. E quais eram as regras do PRT, o Programa de Regularização Tributária, e ele funcionou, no seu ponto de vista? Será feito mais algum programa nesse sentido daqui para frente? O município sempre tem o seu programa de parcelamento aberto. A lei municipal permite que o contribuinte parcele qualquer dívida no município, o que a gente chama do parcelamento ordinário, até em 48 meses. Então isso sempre existiu no município e continuará existindo, né? Então é uma lei antiga já, que prevê que o contribuinte que tenha qualquer débito com o município, seja de ISS, seja de TBI, seja de taxas ou qualquer tributo que for, possa parcelar em 48 vezes. Dá uma entrada de 20%, em 48 parcelas, que não pode ser inferior a uma VR. Mas o que o município fez ano passado? A gente implementou um programa chamado PRT, que era o Programa de Recuperação Tributária, onde o município dava direito aos contribuintes que estão com qualquer tipo de dívida, né, ou melhor, né, que estavam com qualquer tipo de dívida com o município, de parcelar os seus tributos até em 120 meses. Então foi um programa assim diferente, nunca antes na história do município havia um programa com um prazo tão longo como foi o PRT, e também com descontos de 90% de juros e 90% de multas em alguns casos, né? Então foi um programa assim que ele foi além do que a gente imaginava. Nos programas de parcelamento anterior, né, e a gente arrecadava cerca de 10, 12 milhões, era o que era negociável nesses programas. O PRT negociou mais de 58 milhões. Foi um programa bom. Quem conseguiu aderir ao programa, acho que fez um bom negócio, está conseguindo pagar a sua dívida com o município mensalmente e a longo prazo. Dos 10 maiores devedores do município, 8 deles aderiram ao programa e desses 8, todos eles mantêm-se em dia com o parcelamento a longo prazo. Porém, foi um programa que muitos aderiram e já não estão mais pagando. Então pagaram a primeira, pagaram a segunda, que era uma obrigatoriedade do programa, e já não estão pagando mais. Então hoje eu já tenho no PRT que a gente fechou ano passado, a gente tem mais de 30% de inadimplência já. Então, ou seja, né, mostrou-se que foi um programa bom, um programa onde os contribuintes que entenderam que era o momento de quitar suas dívidas aderiram e estão pagando em dia, porém 30% dos contribuintes que aderiram ao PRT já deixaram de pagar. Importante destacar que o município de Ponta Grossa, na gestão do prefeito Marcelo, não fará mais nenhum tipo de programa de recuperação tributária ou algum tipo de refis, profis, seja que nome for. Então, na gestão do prefeito Marcelo não terá mais essa oportunidade do devedor do seu tributo, seja IPTU, ISS, taxa, seja qual for o tributo municipal, de fazer um novo parcelamento. A gente entende, Ney, que não podemos abrir um parcelamento dando desconto tão grande igual a gente deu no PRT, porque a gente está indo até contra os princípios que a gente prega da justiça fiscal, né? De valorizar aquele contribuinte que realmente está em dia em detrimento daquele que não está pagando seu tributo.
Quanto que o município tem a receber de forma geral? Hoje a dívida ativa do município, ela passa de 300 milhões. A receber? A receber. Hoje, então, eu tenho uma dívida aí de 300 milhões a receber. Ontem à noite ainda a gente fechava um balanço só de 2018, Ney, entre IPTU, taxa de lixo, e a gente elencava mais alguns impostos municipais, como o ISS, como as taxas de renovação de alvará, as taxas de vigilância sanitária. Só de 2018, ontem a gente fechou um balanço e que a gente tem 48 milhões só de 2018. Ou seja, eu tenho uma dívida ativa de 300 milhões, mais 48 milhões, que ainda não é dívida ativa, porque são dívidas do exercício de 2018, que eu posso receber. Claro, né? A gente está trabalhando nesse sentido de cobrar o contribuinte aquilo que é devido. Mandamos notificações, a Procuradoria está trabalhando na questão do protesto, na questão da cobrança judicial. Porém, é um valor que faz muita falta aos cofres do município. 300 milhões de reais é dívida ativa hoje, acima de 300 milhões, e 48 milhões é a dívida do ano. De janeiro até o mês 7 agora, a gente já contabilizou 48 milhões de todos os tributos municipais que são devidos. A inadimplência percentualmente chega a quanto hoje? Hoje, a inadimplência somente de IPTU e coleta de lixo, ela chega a 24%. Em janeiro desse ano, Ney, a gente lançou o portal de inadimplência. O portal de inadimplência ele traz para nós todas as informações percentuais em valores de quem deve no município taxa de lixo e quem deve IPTU. Esse portal de inadimplência traz o percentual bem próximo da realidade, porque ele é apurado mensalmente a cada dia 20, que é o vencimento das cotas de IPTU. Hoje nós estamos aí com quase 31 milhões somente de taxa de coleta de lixo e IPTU que não foram pagos de janeiro desse ano até o fechamento do mês 7, né, que foi 20/7, quando venceu a sexta parcela do IPTU. Ou seja, é um valor alto, né? 31 milhões, são valores que fazem muita falta na aplicação saúde, educação, na assistência social, infraestrutura e até na coleta de lixo, né? Toda a arrecadação da taxa de coleta de lixo, ele é pago à concessionária da coleta de lixo. E a gente sempre fala em entrevistas anteriores, né? O caminhão de lixo nunca deixou de passar um dia sequer na frente do contribuinte que pagou a sua coleta de lixo e daquele contribuinte também que até o momento ainda não contribuiu. É uma situação complicada essa, quando a gente tem uma inadimplência tão elevada. Qualquer empresa com uma inadimplência na casa de 24%, que já é menos do que era antes, mas enfim, corre o risco de quebrar. Né? Isso falando na iniciativa privada. Né? E quando eu estava na casa de 40%, daí sim, daí não, é inviável. Né? É inviável. O que me faz pensar como contribuinte também é o seguinte, por exemplo, água e luz são tarifas caras, não são tarifas baratas. Mas ninguém fica sem água ou sem luz. É inviável nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, ficar sem esse tipo de ferramenta. E eu estou fazendo esse comparativo porque eu sinceramente acredito que os pontagrossenses precisam talvez refletir um pouquinho sobre esse assunto. Eu digo isso com todo o amor do mundo, eu amo essa cidade. Mas se eles pagam o tributo municipal, automaticamente eles vão ter ruas melhores, escolas melhores, postos de saúde com todo o equipamento necessário, enfim, uma guarda municipal cada vez mais ativa. Então, eu acho que pagar os impostos municipais é investir na própria casa, mas eu posso estar errado. O que o senhor pensa disso? Veja, Ney, 60% do IPTU ele é destinado a recursos livres, que a gente chama. 40% do IPTU, 25% é investimento em educação e 15% é investimento em saúde. Esse 40% que é investido em saúde e educação, ele é um percentual constitucional. Porém, em educação, em saúde, o município investe 26%. Então, quando você deixa de pagar seu IPTU, e o que a gente sempre fala, né? Talvez não é a prioridade pagar o IPTU, talvez a prioridade é pagar isso que você falou, é pagar a Copel, é pagar a Sanepar, é pagar o telefone, é pagar a escola dos filhos, e às vezes o IPTU fica com uma prioridade posterior, né? Esperando o município, talvez, no fim do ano, abrir um parcelamento muito bom que vai me dar 100% de desconto na multa e juro, o que, na gestão do prefeito Marcelo, isso não vai acontecer mais. Então, o contribuinte que esteja esperando por isso não terá esse privilégio no fim do ano de ter um desconto para pagamento à vista ou parcelado do IPTU, porque a gente não vai abrir mais programa de parcelamento. Então, são valores que fazem muita falta até na área da sua educação. E o que a gente também tem em mente, assim, né?
Quando você vai numa UPA, quando você vai numa DEUPUP ou no Hospital da Criança fazer uma consulta, ninguém te pergunta, né, mas você está em dia com o teu tributo para você fazer uma consulta? Aqui não, porque é um serviço público colocado à disposição da população. Mas esses valores certamente fazem muita falta até na questão do pagamento dos hospitais, na questão de compra de equipamentos para o hospital e na mesma proporção as escolas, né? Hoje nós temos aí uma das melhores escolas em tempo integral do Brasil é Ponta Grossa, né? Verdade. Ela é destaque em escola em tempo integral. Serve-se 3 refeições por dia numa escola em tempo integral. Muito boas, aliás. Muito boas. É uma escola que funciona de manhã até o fim da tarde, menos na sexta-feira, né? Que ela é até o horário do almoço. Então tudo isso demanda de muito recurso, né? E 25% desse recurso seria do pagamento do IPTU. Então, quando deixa de se pagar o IPTU, não deixa somente de você, não vou pagar IPTU porque eu não gosto do prefeito que está no poder, não vou pagar IPTU porque eu acho que a cidade não precisa. Você está prejudicando não somente a prefeitura, mas sim o investimento em educação e saúde também, que são valores que faltam para a gente poder investir mais ainda na área de educação e saúde. É sempre bom lembrar que a prefeitura tem 2 hospitais. Né? Exatamente. 2 hospitais, 24 horas por dia atendendo de porta aberta, sem cobrar R$1 da população. Tem uma UPA, que a gente chama UPA da Santa Paula, 24 horas por dia também. E os recursos que o governo estadual e federal mandam para esses 3 órgãos de saúde são recursos muito pequenos frente ao recurso livre que o município tem que pôr lá. Ou seja, são investimentos altos e que o recurso que vem do governo federal e estadual não cobre nem 10% do que é investido na UPA, por exemplo, ou no Hospital Amadeu Pupi, ou no Hospital da Criança João Vargas de Oliveira. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Lente Aberta. Continuamos falando com o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokowski, sobre justiça fiscal em Ponta Grossa. Secretário, nós falamos então no bloco anterior sobre a inadimplência, como isso prejudica o município, prejudica obviamente o cidadão de uma forma geral, aquele que paga o tributo, aquele que não paga o tributo, ambos são prejudicados. Todos têm problemas, é verdade, mas por vezes o imposto municipal acaba ficando em segundo plano, como se o IPVA fosse mais importante, por exemplo. Né? E eu gostaria aqui de falar justamente sobre aquilo que o senhor mencionou, já que o tema é justiça fiscal, que vocês não vão mais premiar, entre aspas, premiar, aquele que não paga seus tributos. E por falar em premiar, foi enviado para a Câmara um projeto de lei do Poder Executivo falando do IPTU premiado. Exatamente como funciona esse programa, o que será premiado, o que será sorteado no fim do ano? Veja, Ney, até no bloco anterior eu esqueci até de fazer um comentário que eu acho bem interessante até para a população que nos assiste poder entender a dimensão que é um orçamento municipal, a dimensão que é a distribuição dessas verbas que a gente chama lá de rúbricas orçamentárias dentro da despesa do município. Recentemente a gente apresentou na Câmara Municipal a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, onde a gente acredita que para 2019 a gente vai conseguir um orçamento próximo a 905 milhões. Não é ainda o 1 bilhão que é o necessário. Esse ano, por exemplo, a gente já teria que ter para as despesas que o município tem, cerca de 1 bilhão. Claro que se a inadimplência não fosse tão grande, como a gente falou no bloco anterior, talvez com 950 milhões, 980 milhões eu conseguiria fechar o ano de 2018. Para o ano que vem ainda a gente projeta 905 milhões e já é uma projeção assim bem dentro dos padrões que Ponta Grossa tem e dentro do crescimento que Ponta Grossa está tendo aí nos últimos tempos, principalmente ligado à questão da industrialização, a questão própria da justiça fiscal que a gente vem implantando, que a gente vem conseguindo aos poucos colocar essa cultura na população, que o tributo municipal também é importante, como você mencionou, IPVA, né? Por que eu pago IPVA e não pago IPTU, né? Porque o IPVA talvez eu caia numa blitz e o meu carro seja fiscalizado, né? Talvez é isso, né? Mas eu acho que são prioridades. E dentro dessa questão de prioridades, né, menos de 2% do orçamento do município sobra para investimento em infraestrutura. Então é muito pouco. Semana passada a gente aprovava na Câmara e o prefeito sancionou uma lei onde a gente vai conseguir 55 milhões
junto à Caixa Econômica, de um programa chamado Finisa, para fazer pavimentação em Ponta Grossa. Ponta Grossa necessita e tem muita ainda carência de pavimentação. O IBGE aponta que 75% da cidade de Ponta Grossa ela é pavimentada. Então, se 75% pavimentada, ainda faltam 25% da cidade a ser pavimentada. E como fazer isso com recursos próprios, né? Não existe hoje em Ponta Grossa uma forma de fazer com recursos próprios, porque sobra só 2% de recursos próprios para pavimentação. Talvez se nós tivéssemos arrecadado esse 31 milhões que eu falava no bloco anterior de IPTU e coleta de lixo, eu não precisaria estar emprestando a longo prazo 55 milhões. Poderia emprestar menos, né? Eu poderia aplicar parte desse recurso que deixou de entrar no cofre do município através do recurso próprio para a pavimentação, né? Então são essas contas e essas equações que a gente faz no dia a dia na prefeitura para poder definir de que forma vai investir. É ruim ter um empréstimo na Caixa Econômica a longo prazo? Pode ser até ruim, mas dentro do patamar de endividamento que o município tem hoje é possível ter isso. E assim, o prefeito então não faz o investimento, não faz esse empréstimo a longo prazo, mas também não faz pavimentação no município? Não. A ideia nossa foi ao contrário, né? Nós faremos pavimentação, faremos 55 milhões de pavimentação, é uma dívida que você vai pagar a longo prazo, assim como o prefeito quando assumiu lá em 2013, ele recebeu um monte de dívidas assumidas em gestões anteriores que são a longo prazo também, né? E dívidas assim que a gente considera dívidas que não são boas, né? Não que existem dívida boa, mas uma dívida que você faz para pavimentação, para dar uma melhoria no bairro, uma melhoria para a população, eu considero que uma dívida de investimento uma dívida boa. Agora, dívida com fundo de garantia, dívida com o INSS, que foram herdadas de gestões anteriores, são dívidas que aconteceram porque alguém deixou de pagar uma obrigação patronal. Então essas são dívidas que eu considero dívidas ruins, né? São dívidas que não voltam ao município, são dívidas que vai para a União esse recurso e não retorna, né? E dentro dessa questão de justiça fiscal que a gente vem abordando, até por uma moção sugestiva do vereador Geraldo Stocco, ele sugeria para nós criar alguma premiação para o contribuinte que realmente está com o seu IPTU em dia. O PRT, no passado, ele veio premiar, entre aspas, aquele contribuinte inadimplente, né? Onde a gente deu condições de desconto em multa e juro para que esse contribuinte viesse ao município e parcelasse a longo prazo. E o questionamento sempre que nós tínhamos é essa, então o contribuinte que não paga em dia, ele tem um benefício do município, porque vai ter desconto em multa e juro. E o contribuinte que paga em dia não tem qualquer benefício do município. E a ideia que a gente teve, e até foi aperfeiçoada pela Procuradoria Legislativa do município, foi criar o chamado IPTU premiado. O que é o IPTU premiado? O município de Ponta Grossa vai estar no seu Código Tributário, o projeto de lei já foi protocolado na Câmara na última terça-feira passada, da semana passada, ele vai aprovado, vai constar no Código Tributário que o município poderá anualmente dar até R$300 mil em premiação para aquele contribuinte que está adimplente com o município. Ou seja, aquele contribuinte que mantém seu pagamento regular com o município, no fim do ano ele concorrerá a prêmios. Como é o primeiro ano, Ney, do concurso, primeiro ano dessa premiação, esse ano como é que a gente vai fazer? Em dezembro desse ano, a gente vai fazer o sorteio de um carro zero e 20 prêmios de R$1.000 para todos os contribuintes que estão em dia com o município. Ou seja, eu estou privilegiando 76%, estou dando esse prêmio a 76% dos contribuintes que hoje estão em dia. Ou seja, é uma forma também de eu incentivar aqueles 24% de contribuintes que estão em atraso com o seu IPTU ou com a sua taxa de coleta de lixo, a virem até o município, colocar isso em dia para poderem também concorrer aos prêmios de fim de ano. Para o ano que vem, a gente pretende daí dobrar a premiação. Eu acho que isso é muito interessante, porque nunca se sabe, né? Você vai para o Natal de carro novo, pelo menos com R$1.000 no bolso, ajuda. Ajuda, né? Ainda mais no fim do ano, né? Isso é verdade. Em relação ao ITBI, vocês também estão fazendo uma campanha para as pessoas regularizarem seus imóveis. Em vez de cobrarem mais, vocês estão dando desconto até o fim do ano, é isso? Veja, Ney, o município de Ponta Grossa novamente vai na contramão de tudo que está sendo feito no resto do Paraná e também no restante do Brasil. A gente vê muito notícias, aumentou a alíquota do IPTU, aumentou a alíquota do ITBI, aumentou o valor venal dos imóveis.
E o que a gente conseguiu no município de Ponta Grossa criar um diagnóstico que muitas pessoas estavam comprando seus imóveis através dos famosos aí no dito popular chamado contratos de gaveta, né? E não transferiam. Não transferiam o imóvel para o seu nome. Não transferiam por quê? Porque talvez na hora de fazer a regularização, fazer o registro de imóvel, isso custa caro, uma alíquota aí de 2% em cima de um imóvel aí que custa R$100 mil e a R$2 mil, e assim em proporção, hoje o ITBI no município é 2%. E que forma que a gente imaginou? Nós temos uma gama muito grande de contribuintes que a gente sabe que já venderam seus imóveis ou que compraram, mas que até o momento não transferiram. Vamos fazer uma campanha grande, até a campanha vai se chamar Só é dono quem registra. Realmente, né? Só é dono quem registra. Essa campanha a gente vai fazer. O projeto de lei está na Câmara também, junto com o IPTU premiado. A partir do momento que for aprovado, até dia 31/12 de 2018, todas aquelas pessoas que têm algum imóvel que foi adquirido, mas até o momento não foi registrado em seu nome, você ainda não passou para o seu nome, terá um desconto de 1% na alíquota. Ou seja, quem teria por exemplo, vamos dar um exemplo, um imóvel que foi avaliado pelo município em R$100 mil, teria que pagar R$2 mil de ITBI, até dia 31/12, se for regularizar seu imóvel, pagará R$1.000. É um desconto muito bom, é uma campanha muito boa que faremos, na forma até da gente poder, Ney, saber realmente de quem pertence aquele imóvel. Recentemente, quando a gente publicou no Diário Oficial a lista das pessoas que estavam em débito com o município, muitos falaram para nós, mas esse imóvel não é mais meu. Eu já vendi ele faz mais de 5 anos, esse imóvel não me pertence mais. E como que o município sabe que esse imóvel não pertence mais àquele contribuinte, se o contribuinte que comprou, se a pessoa que comprou não transferiu? Então vai servir até para isso, né? Para que realmente a gente possa cobrar das pessoas realmente que são donos daquele imóvel. Então é um programa aí que é aprovado, é um programa temporário, porque eu não posso passar um exercício financeiro para o outro com um programa desse, de redução de alíquota, mas é um programa que visa, primeiramente, conseguir que todos os contribuintes que tenham que eles não estejam regular com o seu imóvel, possam transferir para seu nome numa alíquota reduzida. Até mesmo porque, numa eventualidade de uma indenização, por exemplo, quem vai receber a indenização é quem está com o imóvel no nome, não a pessoa que está usando do imóvel. Exatamente, tem mais essa questão, né? Então, hoje, o imóvel não pertence à pessoa, digamos assim, não está registrado no nome da pessoa. Está registrado no nome de terceiros, né? Então é esse terceiro que é o dono do imóvel, porque até o momento não foi registrado, porque o contrato ainda não foi aperfeiçoado, né? Vamos dizer assim. E dessa forma também isso facilita, na sequência, a própria cobrança do IPTU de forma justa, né? Exatamente, cobrar realmente de forma justa, cobrar a metragem correta, cobrar sobre o valor correto. Isso é E da pessoa correta. Da pessoa correta. E não deixa de ser uma ação de justiça fiscal, como a gente falava no bloco anterior. Né? E dentro desse conceito de justiça fiscal, secretário, para a gente poder finalizar o programa, todas as ações que o município vem desenvolvendo nesse sentido, como o próprio protesto, que é mais barato do que a execução fiscal, diga-se de passagem, né, como o próprio protesto, o objetivo é fazer com que as pessoas compreendam o seu papel dentro das finanças do município. O município é obrigado, por uma questão inclusive legal, de mostrar com transparência todas as suas contas. Nada mais justo que também o contribuinte faça a sua parte colaborando com a própria cidade. Pelo menos esse seria o conceito. Exatamente. E Ney, os órgãos de controle externo, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, seja a Câmara Municipal, seja o Tribunal de Contas da União, todos os órgãos de controle externo, eles cobram de nós, gestores, né, o porquê que você está deixando de arrecadar aquela receita que você lançou, que ferramentas que você está instrumentalizando para cobrar aquele recurso. Você está renunciando à receita, você não está cobrando direito os valores de tributos municipais. Então é o papel realmente nosso de fazer essa cobrança. Recentemente até a gente lançou um BI, que a gente chama, que é a inadimplência por rua. A gente consegue hoje detectar muito facilmente quanto que é a inadimplência, o percentual de inadimplência em cada rua da cidade. De que forma isso? Digita o nome da rua no portal da transparência nossa, aparece a rua tal está com 30% de inadimplência. Para que isso? Para que o município consiga tomar ações de cobrança direcionadas, né? Então tudo isso ajuda no município na questão dessa mais uma ferramenta que nos auxilia na arrecadação.
Secretário, sua mensagem final, por favor. Agradeço o espaço, né, e a Secretaria da Fazenda aí está sempre aberta, né? A gente tem tentado de uma forma muito transparente conduzir a pasta da Fazenda, uma forma assim de tentar realmente a cobrança do contribuinte, mas daquilo realmente que é o justo, né? Reforço, né? O município de Ponta Grossa não está aumentando a alíquota, não estamos mexendo no valor venal dos imóveis, valor este que você sabe que está defasado desde 1998, mas no momento a gente entende que primeiro a gente precisa arrumar a casa, arrumar nossos cadastros, arrumar realmente qual é a metragem certa dos imóveis, para depois a gente pensar na questão de valorização de valor venal de Ponta Grossa. A gente é muito comparado com Maringá, Londrina. Por que lá o IPTU de Maringá arrecada 3 vezes mais que nós? Por que ITBI lá de Maringá e Londrina são bem maiores que o nosso? Porque talvez eles tenham feito um papel diferente que o nosso. Já arrumaram a casa, já estão com os valores muito mais aproximados dos valores reais. Então esse que é o papel nosso. A gente tem aí mais 29 meses à frente da Secretaria, né? A gente pretende sempre tentar acertar. Vamos errar? Vamos errar. Mas é sempre no pensamento de tentar acertar e deixar a cidade um pouco menor para quem vem, né, e para a gente que continua. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, secretário. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Até a semana que vem.